pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e como eu havia comentado na aula e também para as mensagens de alguns alunos, eu vim aqui para falar um pouquinho da unidade 2, mais especificamente sobre as séries de função e mais especificamente ainda sobre as séries de potência, tá? Elas são bastante importantes. Nessa unidade 2, eu creio que seja a parte mais importante, a parte que é interessante vocês saberem, tá? Inclusive tem uma questão na atividade, tá? Então vocês precisam saber disso aqui para conseguir fazer sua atividade. Beleza? Então, ó, uma série de potência, ela é dada basicamente por essa carinha aqui, ó. É uma série antes, né? Por que potência? Potência é uma função. Lembra que a gente estuda lá no ensino básico, também aqui no Introdução ao Cálculo, em funções com potência, que funções polinomiais são uma potência, não é? Então, basicamente é isso que a gente vai ver aqui. Em vez de ser uma série que cada um dos termos é um número, agora cada um dos termos vai ser uma função. Nesse caso, o nosso x vai identificar essa função. Então, daí vocês me perguntam, mas como que eu olho? Eu não sei qual que é a cara da função. Vocês vão pensar como se esse x fosse uma constante. Tá? Não se preocupem com a cara da função, não se preocupem com o valor de x. Imagine ele como se ele fosse uma constante. Beleza? Então, ó, série de potência é a série definida por um termo geral, tá? Que multiplica x menos a elevado a k. A potência está me mostrando aqui. Esse k aqui, ó, vocês podem trocar por n. Na verdade, eu vou até trocar aqui, porque a gente está acostumado a ver por n. Então, não sei nem por que eu coloquei k aqui, só para dificultar mais. A gente não está acostumado com séries, sequências com n, então eu vou colocar o n. Então, ó, o n está variando de 0 a infinito, do meu termo geral, vezes o x, que vai me representar a minha função, menos o a. Esse a é o centro da minha função. Por que eu digo isso? Porque nesse tipo de questão, vocês vão ser pedidos para encontrar o centro e o raio. Encontrando o raio, você encontra o intervalo. Que centro e que raio? Centro e raio de convergência. Pensa comigo. Se esse a aqui for exatamente igual a x, isso aqui vai zerar, a soma da série vai ser zero. Converge, né? Eu tenho um valor. Beleza? Então a gente vai querer saber o centro, o raio de convergência e depois, com isso, o nosso intervalo de convergência. Beleza? Porque as séries de funções, às vezes, elas não convergem em toda a reta real, por exemplo. Elas convergem só num pequeno intervalo. E aqui que a gente vai conseguir ver isso. Tá? Então, ó, se a função tiver desse tipo aqui, beleza. O número que tiver somando ou subtraindo do x vai ser o meu centro. Tá? Então vamos para o primeiro exemplo aqui, ó, que eu já escrevi aqui. Essa aqui é a minha série de potência. Nesse caso específico, eu tenho o n, ele está sozinho aqui, o exponencial é só n, tá? A potência, perdão, é só n, e aqui eu tenho o x menos o meu valor. Então, para eu encontrar o centro, o que eu faço? X menos 2 igual a 0, isso me dá aqui x é igual a 2. Ou seja, o centro da minha série de potência é x igual a 2. O centro de convergência da minha série de potência é x igual a 2. Beleza? Então, como que eu faço para calcular esse tipo de série? Nós vamos calcular o raio da seguinte maneira. Ó, o raio vai ser dado pelo limite, quando o n for para infinito, do módulo do termo an dividido pelo termo an mais 1. Vocês vão ver que isso aqui é muito parecido com o teste da razão. A única diferença é que é ao contrário. Tá? Então, para séries de potência que tiver somente com o expoente n e tiver certinho aqui, né, você conseguir ver o centro, por exemplo, se não tivesse esse 2 aqui, o centro seria 0. Beleza? Então, para esse tipo de situação, vocês vão calcular isso aqui. Quem que é o AN? O AN é o termo sem o x. É esse termo aqui, ó. Aqui a gente pode pensar que tem um multiplicando, não pode? Então, esse aqui vai ser o meu AN. Então, como que vai ficar esse limite aqui? Eu vou escrever aqui embaixo, ó. Vai ser limite n tende a infinito de quem? O AN é o próprio termo. Então, 1 sobre n ao quadrado mais 1 dividido por
Agora, no AN mais 1, todos os meus... Eu vou substituir o N por N mais 1. Então, vai ficar como? 1 sobre N mais 1 ao quadrado mais 1. Então, eu tenho que conseguir resolver isso aqui. Como que a gente vai fazer? Note que o N, ele é um número que está indo para infinito. Tá? Então, isso aqui é sempre positivo. Assim como aqui na parte de baixo. Ou seja, todos os valores dessa fração são números positivos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar do módulo. Certo? Além disso, o que a gente sabe sobre divisão com frações? Eu posso manter o primeiro, multiplicar pelo inverso da segunda. Certo? Então, como que vai ficar? Vai ser limite, quando o n tende a mais infinito. Ó, eu vou manter o primeiro, 1 sobre n quadrado mais 1, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. A hora que eu vou multiplicar pelo inverso da segunda, eu já vou fazer o meu produto notável aqui, ó. É n mais 1 ao quadrado. Então vai ficar n ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então vai ficar n ao quadrado mais 2n mais 1 mais esse 1 aqui. Certo? Tudo isso dividido por 1. Beleza? Então vamos passar aqui para cima agora. Então, ó, vindo aqui para cima, a gente tem isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui na frente, ó. Limite n tende a infinito. 1 mais 1 eu posso somar, né? Vai ficar n ao quadrado mais 2n mais 2 dividido por n ao quadrado mais 1. Agora aqui a gente tem várias opções de como... Opa, quase que eu derrubo a câmera. A gente tem várias opções de como resolver esse limite, certo? Você tem a opção de dividir todos os termos pelo termo de maior grau, que é o n ao quadrado, ou então a gente pode usar a regra de L'Hopital, que é exatamente isso que eu vou fazer aqui, ó. Aqui embaixo agora, eu vou fazer o seguinte. Ó, vou fazer... Eu vou indicar aqui que eu vou editar o L'Hopital. Por que eu posso usar o L'Hopital? Vocês lembram por que eu posso usar o L'Hopital? Se eu aplicar o limite aqui, a parte de cima vai para o infinito e a parte de baixo também vai para o infinito. Então eu posso aplicar a regra de L'Hopital. O que a regra de L'Hopital fala? Deriva em cima e deriva embaixo. É exatamente isso que eu vou fazer. Então, vai continuar n indo para infinito. Qual que é a derivada do termo lá de cima? Derivada de n ao quadrado, 2n. Derivada de 2n, 2. E a derivada de uma constante 2, 0. Derivada do de baixo. Derivada de n ao quadrado, 2n. Derivada da constante 1, também 0. Beleza? Então, olha aqui. Aplica o limite de novo. 2n está indo para o infinito e aqui embaixo também está indo para o infinito. Ou seja, ainda a gente tem uma determinação. O que eu vou fazer? Vou aplicar o L'Hopital de novo. Limite n tende ao infinito, derivando a parte de cima, derivada de 2n, 2. Derivada de 2n, 2. Não precisa nem passar o limite. O resultado do limite é 1. O que isso quer dizer? Quem que a gente estava querendo encontrar mesmo? O raio. Então, portanto, o raio de convergência dessa minha série de potência é 1. E o centro é 2. Tendo o raio, tendo o centro, quem será o intervalo? Vamos pensar aqui, ó. O centro é 2, certo? O meu raio é 1, então ele vem 1 para cá e 1 para cá. Ou seja, meu intervalo vai de 1 até 3. Beleza? Então, para esse exercício aqui, vamos fazer outro exemplo. Então, no exemplo 2, ó, já está aqui no quadro. A gente tem algumas diferenças do nosso primeiro exemplo. Primeira coisa, esse termo aqui, ó, não tem só n. Lembra que no outro era só um n isolado? Aqui já não tem, ali eu já tenho mais coisas, né? Eu tenho 3n mais 5. Outra coisa, aqui, ó, não tem ninguém com o meu x. Se não tem ninguém com o meu x, quem que é meu centro? O centro é 0. Tá? É como se fosse x menos 0, aqui elevado a 3n mais 5. Beleza?
quando eu tenho essa situação que ali, ao invés do n, tem mais termos, eu vou literalmente utilizar a regra da razão. Tá? Vocês conseguem ver isso no seu livro, está disponível no seu livro e também nas aulas conceituais, beleza? Então a gente vai usar o teste da razão. O que o teste da razão fala? Ele fala que o raio é igual ao limite, quando n tende ao infinito, é exatamente o contrário do que a gente fez daquela vez. N mais 1 dividido por AN. Esse N mais 1 é o termo aqui, viu, gente? Deixa eu escrever de novo. Beleza? Então, quem que é o meu AN nesse caso? É tudo. Tudo isso aqui é o meu AN. Então, como é que eu vou ficar? Já vou colocar... Bom, eu vou colocar aqui embaixo porque eu acho que não vai caber. Ó, então vai ficar limite n tendendo ao infinito do módulo a n mais 1. Então, onde tiver n, eu vou colocar n mais 1. Então, vai ficar n mais 1, né? Dividido por e elevado a n mais 1. Tudo isso está multiplicando x não muda, elevado a 3 n mais 1 mais 5. Esse negócio desse tamanho, tá? O que eu fiz? Só substituir o n por n mais 1. Isso aqui vai ser dividido por... Aí é só repetir lá, né? N dividido por e elevado a n vezes x 3n mais 5. Beleza? Então, esse é o nosso teste da razão. O que a gente precisa fazer é algumas manipulações, tá? Entre os meus termos, porque a gente vai conseguir cortar, dividir muita coisa. Aí o nosso limite no final vai ficar bem tranquilo, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, 3n mais 1, eu vou fazer a distributiva aqui. E aqui, ó, quando a gente tem uma potência com soma, a gente pode fazer e elevado a n vezes e, tudo bem? Vou fazer isso então para aqui também, ó. Então, x elevado a 3n vezes x elevado a 5. Beleza? A gente vai poder fazer isso. Então, vamos fazer esse próximo passo. Limite, quando n tende a mais infinito, de quem? N mais 1, por enquanto eu não vou mexer nisso. Aqui eu já vou mexer, ó. E elevado a n vezes e, vezes. Aqui, ó, vai ficar 3n mais 3 mais 5. Então, vai ficar 3n mais 8. Tudo bem? Vou colocar 3n mais 8. Opa, aqui não é aí não. Cadê o apagador? O Fernando que está me ajudando sumiu com o meu apagador. Aqui era só 1. Vai ficar aqui, ó. X vai ficar 3n mais 3 mais 5. Então é 3n mais 8. Beleza? Tudo isso dividido por n e elevado a n vezes x elevado a 3n mais 5. Tá? Então agora vamos ali do lado ver como que a gente vai fazer isso. Então, ó, vamos continuar. Reescrevi aqui em cima. Então, como que vai ficar? O que eu vou fazer agora? Limite n tendendo ao infinito. Então, ó, eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz aqui, né? X elevado a 3n mais 8 fica x elevado a 3n vezes x elevado a 8. Mesma coisa aqui embaixo, tá? Então, ó, vai ficar assim. Módulo, aqui faltou um parênteses. N mais 1 sobre e elevado a n vezes e vezes x elevado a 3n vezes x elevado a 8. Tudo bem? Dividido por n dividido por e. Tá bem torto, mas eu acho que vocês conseguem ver. Fazendo a mesma coisa, ó, x elevado a 3n vezes x elevado a 5. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Voltando para cá.
limite n tendendo a mais infinito. Agora a gente vai fazer o que a gente fez no outro exemplo. Tem frações aqui, então vamos manter o primeiro, multiplicar pelo inverso de baixo, tá? Então vai ficar como? Vou manter esse módulo aqui. Então, o de cima era n mais 1 e elevado a n vezes e vezes x elevado a 3n, x elevado a 8. Era a parte de cima. Então, eu vou multiplicar agora pelo inverso do de baixo. O de baixo, a única coisa que tinha na fração, o denominador era o e. Então, esse e, n sobre e, vai inverter. Vai ficar e sobre n. E aqui, isso aqui, ó, a gente podia reescrever ele assim. Então, vai ficar 1, que não precisa colocar aqui, x 3n vezes x a quinta. Tudo bem? Ó, vocês podem notar que é tudo multiplicação aqui, não é? Vocês conseguem ver alguma coisa que já dá para fazer aí? Ó, e, pessoal, ficou faltando. Aqui atrás, eu vou derrubar a câmera. Aqui atrás tinha um e elevado a n. Olha aqui embaixo, ó, você consegue ver? Era e elevado a n. Eu esqueci de colocar lá, ó. Por isso que eu estava achando estranho. Então aqui, ó, é n. Aqui é n. Então esse e aqui tem um n. Agora tá beleza. Desculpa aí, tá? Então lá vai, ó. E elevado a n. E elevado a n. X elevado a 3n. X elevado a 3n. X à oitava e x à quinta, eu também posso dividir. O que vai sobrar? Vai sobrar um x ao cubo. Tudo bem? Então, como que vai ficar aqui? Limite n tende ao infinito de quem? N mais 1 eu não mexi. N mais 1 vezes x ao cubo. E embaixo ficou e vezes n. Beleza? E agora? O que vocês acham que dá para fazer, hein? N mais 1, n. Vocês acham que dá para fazer alguma coisa? Pessoal, descobriram o que tem que fazer agora? Ó, não dá para dividir, não dá para cancelar mais nada. Então a gente tem que aplicar o nosso limite. Tá? Então pensa no limite, ó. O n está indo para o infinito. Beleza? N mais 1 está indo para o infinito. O x, eu falei lá atrás para a gente pensar, considerar como uma constante. Então, no numerador está indo para o infinito e no denominador também está indo para o infinito. Ou seja, isso aqui é uma indeterminação infinito sobre infinito. O que a gente fez no outro exemplo? L'Hopital, que é exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Então, vou aplicar a regra de L'Hopital. Vai ficar limite n está indo para o infinito. Novamente, x considero como uma constante. Eu estou fazendo o limite do n. Então, é o n que eu vou derivar. Tá? Vou derivar em relação a n. Então, n mais 1, derivada de n mais 1. Isso aí, 1. Né? Repete o x ao cubo. Derivada de e vezes n. E, não é? E é um número e n é minha função. Então, eu estou derivando, vai manter só o meu número, minha constante. Beleza? Então, apliquei L'Hopital. Depende do n agora? Não, né? Então, qual que é o resultado desse limite? O resultado desse limite é exatamente módulo, né? Não posso esquecer do módulo. 1 vezes módulo de x ao cubo sobre e. O que a gente estava querendo calcular mesmo? Deixa eu escrever aqui do lado. O que a gente estava querendo calcular? O raio. Né? Que ali atrás eu escrevi com Rzinho pequeno. Então vamos escrever com Rzinho pequeno. O raio vai ficar exatamente módulo de x ao cubo sobre... Por que E? Por que 3? Módulo de x ao cubo sobre 3. Beleza? Então, ó, o que a gente tem que tomar cuidado aqui. Eu preciso encontrar também o intervalo de confiança. O intervalo de convergência. Tá? Para uma série no teste da razão ser convergente, o que tem que acontecer? Isso aqui tem que ser
menor que 1. Então, é exatamente isso que eu vou fazer aqui embaixo, ó. Módulo de x ao cubo sobre e menor que 1. Esse e eu posso passar multiplicando, não posso, porque é uma constante positiva. Menor que e. Raiz cúbica. X vai ser menor que raiz cúbica de e. Tá? X não, né? Módulo de x. Ou seja, com isso aqui, eu consigo o meu intervalo. Então, ó, vou fazer aqui em cima. Lembra que eu tinha falado que era o zero? Quem que era o centro? O zero. Então, o centro é o zero. O módulo de x é menor que isso. Ou seja, se x for positivo, ele vem até aqui, ó. Raiz cúbica de e. Se x for negativo, ele vem para cá. Ou seja, o nosso centro é zero, o nosso raio é módulo de x ao cubo sobre e o nosso intervalo de convergência é isso aqui. Beleza? Pessoal, então para finalizar esse vídeo, essa aqui é a questão que está na sua atividade, tá? Então eu vou dar um auxílio para vocês conseguirem fazer ela. Vocês também podem olhar no livro, a partir da página 77, começa a falar da série de potência, e também nas aulas conceituais, se eu não me engano, a quarta aula conceitual. Beleza? Ó, o exercício que vocês têm lá é esse aqui, né? Aqui, n vai de 0 até infinito, tá? Então, ó, notem que o centro, novamente, é 0, tá? E eu tenho mais de alguma coisa além do n. Então, o que vocês têm que fazer? Exatamente igual esse exercício que a gente acabou de ver, tá? Faz o limite, utiliza a regra da razão, tá? O teste da razão. Limite, substitui tudo com o n mais 1. Ó, aqui ficou faltando, eu tô esquecido hoje, hein? Aqui já era n mais 1. Então, mais 1 e aqui também. Mais 1, tá? No lugar do n, você substitui o n mais 1, tá? Ó, n mais 1, n mais 1, n mais 1 e n mais 1. E aqui você repete igual tá lá, tá? Faz essa soma, faz essa propriedade da potência, exatamente igual ao exemplo anterior, que vocês vão conseguir resolver o exercício tranquilamente, tá? Vocês vão encontrar o raio e, a partir do raio, o intervalo de convergência, tá? Tomem cuidado nessa questão com os extremos do meu intervalo. O que você vai fazer? Então, depois que você calcular lá, encontrar o raio, você vai encontrar o intervalo, né? Então, olha os extremos do intervalo, substitui lá na minha série para ver se esse resultado vai zerar ou não. Dependendo, entra ou não entra no meu intervalo. Colchete aberto, parênteses, colchete fechado. Beleza? Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, manda uma mensagem para mim e até a próxima aula. Abraço!